São 19 horas mais 2 minutos em Cajazeiras. Boa noite a você que está conosco a partir de agora, você internauta de todo o planeta. Boa noite aos cajazeirenses, aos cajazeirados. Estamos chegando para mais um programa diário esportivo. E na sexta-feira que passou nós não estávamos presentes. Fomos muito bem representados aqui, substituído pelo nosso J. França. E hoje estamos retomando novamente o nosso trabalho aqui no nosso diário esportivo, dizendo de que na sexta-feira nós estávamos lá em João Pessoa, na capital, participando da festa dos cajazeirenses e cajazeirados, uma noite em Cajazeiras, lá em João Pessoa, no Cabo Branco. Mandar um abraço aí a todos os cajazeirenses e cajazeirados lá em João Pessoa, que estiveram conosco, abrilhantando essa noitada. Bom, mas o assunto hoje é futebol, o assunto hoje é o esporte, e nós queremos já adiantar de que daqui a pouco quem vai vir para o programa hoje foi meu convidado, é nosso convidado, convidado meu, convidado seu, que está aí na escuta, está aí nos vendo, é o treinador do Atlético Cajazeirense de Desporto, Reginaldo Souza. Reginaldo hoje é o nosso convidado, vai chegar um pouquinho de 7h10 por aí, e hoje ele é o nosso entrevistado hoje do programa. Mas eu quero já adiantar para você de que nós fomos sabedores de que nessa grande leva de grandes amigos que estão a participar do programa, observando o nosso trabalho, dando conta daquilo de que nós estamos falando a cada programa, e eu fiquei muito alegre, fiquei muito contente em ter um grande amigo, né, que está sempre nos acompanhando lá em João Pessoa. E eu quero mandar uma boa noite todo especial hoje, né, do programa meu, né, como apresentador do Diário Esportivo, a Luciano Braga. Luciano é filho, né, do nosso amigo Luciano Claudino, e Luciano acompanha sempre o nosso programa, para minha alegria. Estava lá na festa, aí a família lá, o pai, a mãe lá, olha, eu disse, mano, agora mesmo Luciano ligou, tal, você não está no programa. Eu liguei, porque justamente eu estou aqui. E aí eu conversei com o Luciano pelo celular, pelo telefone, e é um garoto que está nos acompanhando. Então, Luciano, meu abraço aí para você, muito obrigado por esse carinho todo especial. Saiba que também tem um grande carinho por todos os seus familiares, né? Por você, né? Em saber que você está nos prestigiando com sua audiência, para mim é muito gratificante, muito bom saber disso. Você que é um grande atleticano, né? Luciano me disse, olha, é um grande atleticano, quer sempre estar lá participando dos jogos do Atlético, vendo os jogos do Atlético. Quando é em João Pessoa, eu vou com ele lá, seja lá na Graça, seja lá no Almeidão, eu sempre levo o Luciano. Então, Luciano, se sinta aí abraçado por mim, né? Um abraço bem carinhoso, né? E quando você vier aqui em Cajazeiras, me procura, tá? Me procura que eu quero estreitar essa amizade aí com você cada vez mais, tá? Bom, e dando boa noite a Luciano, eu dou uma boa noite a todos vocês. Bom, mas vamos falar de futebol, vamos falar dos esportes. Primeiro, nós vamos dizer de que hoje, daqui a pouco, né? Por volta das 19h30, nós estaremos realizando, quando eu falo nós, os profissionais de educação física, a Secretaria de Esportes de Cajazeiras, estará realizando uma sessão lá na Câmara Municipal, uma reunião, né, não é uma sessão, é uma reunião da Secretaria de Esportes, com todos os segmentos esportivos de Cajazeiras, para o lançamento do programa que vai mostrar todo o calendário esportivo de Cajazeiras para a temporada 2014. Professor Bruno, toda a equipe, né, já está
dando os primeiros passos lá na Câmara Municipal, e daqui a pouco, 19h30, começa a reunião para que os desportistas possam ver, possam entender, opinar, sugerir com relação ao calendário do esporte em Cajazeiras 2014. Bruno, todos sabem, tomou posse recentemente à frente da secretaria, mas já começa a deixar as suas marcas. Quais são as marcas do Bruno? É muito competente, muito comprometido, né? Tem muita força de vontade, né? E vai prosseguindo aí o trabalho do professor Dunga, que foi também um trabalho muito profícuo em termos de esporte para Cajazeiras. Aliás, ambos são professores de educação física, são técnicos da área. E daí está a grande facilidade de empreendimento, né? De buscar melhorias para o esporte de Cajazeiras como um todo. Então Bruno está articulando, está dando continuidade aos projetos, às ações já iniciadas por Dunga e aumentando aí já a partir de agora, né, os anseios e os sonhos dos cajazeirenses com relação à parte da área de esportes e da área das atividades físicas. Então a secretaria ficou muito bem entregue. Nós vibramos, eu pelo menos em particular, vibrei muito quando a doutora Denise, a nossa prefeita, indicou o Bruno Albuquerque, né? Então, Bruno é competente, Bruno é extremamente inteligente, né? É um técnico e um apaixonado por Cajazeiras e pelas coisas do esporte em Cajazeiras. Professor de educação física, coordenou a parte de educação física do município, conhece como ninguém os problemas com relação aos esportes e às atividades físicas em Cajazeiras e tem tudo para dar andamento, né, a esse processo que tanto nós sonhamos de ver Cajazeiras em alto nível na área esportiva. E falando nisso, o Bruno já me adiantou esta semana, nós nos encontramos, né, conversamos, e ele já me adiantou de que o Conselho Municipal de Esportes, né, o COMELC, Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Cajazeiras, ele hoje deverá ter empossado os seus membros. É uma outra grande notícia para os desportistas. O Conselho andou meio aí parado, né, e agora está sendo reativado, né, nessa administração agora de Bruno, à frente da pasta da secretaria, para dar seguimento, para melhorar a estrutura esportiva em Cajazeiras. Além dele também o Fundo Municipal de Esportes e Lazer, o FUMELC. O que é o Fundo Municipal de Esporte e Lazer? A prefeitura, através de uma lei municipal, uma lei na Câmara Municipal de Cajazeiras, né, ela permite à prefeitura, ela ordena à prefeitura de Cajazeiras a que seja colocado, a que seja investido 1%, de 1 a 2%, né, de alguns impostos que nós, cajazeirenses, pagamos à prefeitura. Desse dinheiro, esse dinheiro 1 a 2%, em alguns impostos, que eu não sei aqui nomear quais são, eles são injetados no Fundo Municipal de Esportes, e aí o Fundo Municipal de Esportes repassa, não é, repassa para a aplicabilidade desses recursos na área esportiva, em projetos, em ações, né? Tudo aquilo que pode aumentar a capacidade funcional do esporte ou dos esportes e das atividades físicas em Cajazeiras. Então, é mais um grande benefício, né, que hoje se abre, né, com relação à atividade esportiva em Cajazeiras. Então, parabéns a Dunga, parabéns a toda essa equipe aí de Dunga que permitiu a Bruno chegar agora e encontrar um trabalho já em andamento, né, e agora Bruno com sua capacidade, com sua competência, dando seguimento e aumentando tudo que tem que ser aumentado do ponto de vista de trabalho com relação à pasta da secretaria.
Assim Bruno me falou, olha, nós temos hoje a ginástica na praça lá no Leblon, mas eu quero ampliar, eu quero levar a ginástica na praça lá para o Leblon, eu quero levar a ginástica lá na praça lá para o Ronaldo Cunha Lima, para a praça lá no Ronaldo Cunha Lima, lá para o bairro da Vila Nova, quer dizer, são outras vivências, né, com relação às atividades físicas em Cajazeiras. Então a gente parabeniza e a gente fica na torcida quando, ao final, quando nós terminarmos aqui o nosso programa, nós vamos dar uma passada lá na Câmara Municipal, né, vamos participar, quero participar ativamente das minhas ideias, as minhas sugestões com relação à área dos esportes em Cajazeiras. Ele falou de que vai apresentar inicialmente o projeto do calendário e em seguida abrirá espaço para os desportistas vincularem aí ideias, sugestões, abrir um debate amplo com a classe dos desportistas, efetivamente para nós termos aí uma melhoria, vamos dizer assim, em todo esse programa que forma o calendário anual dos esportes em Cajazeiras. Eu já dei para ele uma sugestão. Qual é a minha sugestão? Qual foi a minha sugestão que eu passei? Criar em Cajazeiras um campeonato de futebol com relação às escolas. Porque os campeonatos que existem são campeonatos da Liga. E quando fala em campeonato da Liga, são os clubes, né? São os clubes. E muitos dos meninos são agregados aos clubes e tem muitos meninos que ficam sobrando. Ou sobrando não tendo a oportunidade de jogar. Quando você dá a oportunidade de fazer um campeonato escolar, a nível das escolas, fundamenta, vamos dizer assim, basicamente que alguns jogadores, alguns dos meninos que não jogam, que não atuam pelos clubes, eles possam atuar pelas suas escolas. Então eu sugeri esse campeonato, né, um campeonato em Cajazeiras. Para quê? Qual é a ideia? A minha ideia é de que nós vamos aumentar a condição, né, a possibilidade, nós vamos aumentar a possibilidade de termos eventualmente alguns destaques, né, sendo mostrados, ou seja, revelações, né, alguns jogadores sejam revelados, né, é uma coisa que Cajazeiras precisa. Você olha para o Atlético, você vê quem hoje no Atlético? Praticamente 3, 4, 5 jogadores. Então você não tem um trabalho de base que possa dar sustentabilidade ao Atlético. Você pode até me dizer, mas nós temos várias escolinhas de futebol em Cajazeiras. Temos, mas dessas escolinhas, quem está no Atlético, dessas escolinhas, eu não conheço ninguém. Se alguém conhecer, pode me colocar, pode me dizer, mas eu não conheço nenhum jogador dessas escolinhas de Cajazeiras, né, que hoje estejam vinculados ao Atlético Cajazeirense de Esportes. Não tem. Não tem. Bom, uma outra notícia que eu quero colocar para cá, em que pese não tê-la ainda na sua íntegra, é que aconteceu um campeonato, né, aconteceu um campeonato de bike, né, de bike. Bike é aquelas bicicletas que o pessoal está pedalando aí. E Joelson nosso representou Cajazeiras, né, e ficou na primeira colocação. Joelson mandou uma mensagem para mim no meu Face, mas eu não soube, a verdade é essa, eu não soube mexer lá no Face para tirar a mensagem do Joelson, né? Mas eu quero registrar e no próximo programa, Joelson, no nosso próximo Diário Esportivo, eu quero trazer as fotografias, eu quero trazer o pódio que eu vi você lá no pódio, né? E detalhar mais aonde foi, o que foi que aconteceu, como você chegou a essa colocação, né? Foi bem saudado pelos cajazeirenses aí com essa bela participação. Então, devo essa a Joelson, mas porque eu não encontrei lá no Face, nas mensagens, o material que ele me mandou, né? Então, estou devendo a Joelson, nosso amigo lá da Casa do Pedal, a quem eu mando um grande abraço, né? Um rapaz que trabalha muito pelo ciclismo em Cajazeiras, pelas bikes, ele, Cassiano, tem mais alguns aí, Marcondes, esse pessoal aí das bikes, né? Esse pessoal aí são pessoas fantásticas, né? Que fazem um grande trabalho com relação à bike aqui na nossa cidade de Cajazeiras e na região como um todo. Acho que quando eles saem para ir, vai lá Poço, vai lá São José de Piranha, São João do Rio do Peixe, eles massificam
e eles incentivam, né, as pessoas daquelas cidades a participarem também desse grupo, né, de pessoas, de ciclistas, como nós chamamos aqui em nossa cidade. Bom, e agora vamos entrar na área do futebol para valer, né? E como todos sabem, né, desde quinta-feira que passou, né, moído, né, muita confusão com relação à intervenção na Federação Paraibana de Futebol. Vocês vão me perguntar, professor, e aí? Qual é a sua opinião com relação a essa intervenção na Federação Paraibana de Futebol? Entendo, né, que essa intervenção, ela nasceu da mobilização de alguns setores. A federação, a doutora Rosilene Gomes, ela não vinha bem com o Campinense, aliás, com o Botafogo, com o próprio Alto Esporte, né? Havia uma guerrinha muito grande entre esses clubes e a Federação Paraibana de Futebol, e o Alto Esporte havia dado a entrada a um pedido, né, para se fazer dar uma olhada nos problemas com relação, ou possíveis problemas com relação à eleição de Rosilene lá atrás, essa última reeleição dela. E aí o Ministério Público, né, entrou em ação, e a juíza, né, resolveu, vendo todas as peças do processo, decretar uma intervenção na Federação Paraibana de Futebol. Até aí tudo bem. Para apurar irregularidades, ou pseudas, ou possíveis irregularidades, apurar, como eu estou dizendo, não estou dizendo que teve irregularidades, estou dizendo que está apurando. Para apurar, tudo bem, né? Acho que todo cidadão, toda cidadã, né, que for colocado em um lado assim, de ser observado sua postura, né, com relação à condução de qualquer coisa, deve ser apurado, sim senhor. Deve ser apurado, sim senhor. Então, a federação, ela está passando por um processo, vamos dizer assim, de apuração com relação às eleições. O que nós estamos sendo sabedores, e o que todos aqueles que acompanham as notícias, os noticiários, estão sendo sabedores, é que a Federação Paraibana de Futebol, a eleição de Rosilene Gomes, né, a eleição dela teve alguns problemas com relação a clubes, a entidades que votaram e que estavam irregulares. Se estavam irregulares, então a eleição foi irregular. Essa é a minha opinião. Aliás, sigo a opinião da juíza, né, da juíza. Então, alguns clubes que votaram, que não estão regulares, né, e o que aconteceu? A promotoria focou em detalhes importantes, e quando apurou-se essa primeira fase da documentação da federação, dos clubes, da eleição, na verdade, conforme os documentos, conforme os autos do processo, está mais do que confirmado de que alguns clubes não poderiam votar e votaram. E agora começa essa fase de apuração. A de muitas outras pessoas pergunta por que Ariano Vanderlei, né, é um membro da junta. Nada contra, né, o senhor, a figura do senhor, do homem, da pessoa Ariano Vanderlei. Nada contra, né? Nada contra. Agora, o que pesa é a questão do botafoguismo, né? Não é botafoguense não, é do botafoguismo. Ele é Botafogo doente. Ele é Botafogo doente. Aí também teve outro dirigente do Alto Esporte, outro ex-presidente, também outro apaixonado pelo Alto Esporte. Eu não estou dizendo aqui, e longe de mim, de dizer que eles vão fazer alguma coisa, alguma irregular para ajudar Botafogo e Alto Esporte. Não, longe disso. Longe disso de acusar A ou B. Não, muito pelo contrário. Agora,
O que deveria acontecer, no meu entendimento, modesto entendimento, era de que poderia ter se colocado pessoas isentas de paixões clubísticas. A mim coube essa reflexão e a mim cabe externar a minha opinião. A minha opinião é essa e eu não fujo dela. Né? Eu não fujo dela. Volto a dizer, nada contra Ariano Vanderlei, nem quem quer que seja lá do Alto Esporte, do Botafogo, não. Agora, você pega a Federação Paraibana de Futebol nesse momento e você entrega a um dirigente do Alto, a um dirigente do Botafogo, os outros clubes, está aí CSP, 13 Campinense, já se manifestaram. O 13 colocou uma nota, acompanhando essa nota, Campinense e CSP, né? Dando conta de que? Da insatisfação com relação à indicação dos dois nomes, né? São 3 nomes, né? Só que um é isento de futebol. Ele é isento, não é? Isento. Nem se colocou na imprensa para quem ele torce. Não é? Então, uma postura linda, belíssima essa, não é? Essa. O que deveria ter acontecido com os outros 2? É a minha opinião. É a minha opinião. Eu não estou dizendo que Ariano Vanderlei, nem que o camarada lá do Alto Esporte, né, que me fugiu aqui o nome dele, eles possam desvirtuar algo com relação... Não, nada disso. Muito pelo contrário. Nós acreditamos não, são pessoas extremamente idôneas, né? E a gente torce para que a transparência que tanto se pede no futebol... se você tirou a diretoria da Federação Paraibana de Futebol, porque ela está sendo observada, né? Através de processo, né? Ela está sendo condenada, vamos dizer assim. Quando você faz isso, é uma condenação, né? Então você não pode, no meu entendimento, colocar pessoas lá que não sejam isentas com relação à paixão clubística. Olha o que eu estou dizendo. Isentas com relação à paixão clubística, né? Então acho que para mim foi um erro. Para mim foi um erro. Mas quem sou eu para dizer que foi erro, que foi acerto? Não. Então essa é a minha opinião. Acho que deveria ter colocado mais 2 pessoas lá, como o terceiro, totalmente isento, só para observar, no fundo, fazer realmente, vamos dizer assim, passar a limpo a Federação Paraibana de Futebol. Acho que é o que todos nós queremos. É que vá a fundo na Federação Paraibana de Futebol. Olha, ontem já surgiu um fato novo. As duas funcionárias da federação, né, já foram lá na delegacia, fizeram um BO, está lá no Globoesporte.com, basta ver, ontem saiu a notícia, dizendo de que elas foram, vamos dizer assim, penalizadas por não tirar umas fotos, não assinar um documento lá como testemunha, né? E o Ariano Vanderlei está dizendo que não houve nada disso, que não aconteceu nada, que vai pedir as câmeras lá de segurança para que a polícia possa fazer toda a investigação. Olha, essa federação está um moído total. Um moído total. Vamos ver até onde vai isso. Eu, sinceramente, esperava de que a própria Federação Paraibana de Futebol, a federação não, Rosilene, ela desse entrada a um mandato de segurança para tentar rever o seu mandato, né? Ou seja, voltar à presidência da federação. Não fez até agora. Isso está me causando estranheza, porque isso é um fato muito comum no futebol e nas coisas do país, né? Você é afastado e no outro dia você volta, que a lei manda, a justiça manda, né? É uma coisa que me deixa assim, vamos dizer assim, a pensar, né? A pensar. Bom, são 19 horas mais 28 minutos, nós vamos dar um troco, faturar, e em seguida nós vamos voltar a falar do futebol, a falar do esporte aqui no Diário, na TV Diário Sertão, no nosso Diário Esportivo.
Campeonato Paraibano é aqui, na TV Diário do Sertão. Oferecimento, Perfil, Produções e Locações, Organização Tico Mildezas, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Hospital Santa Terezinha, telefone 3522-1777. Transportes Marajó, fazendo acontecer. Plus, agência de publicidade. E Sedic, Centro de Diagnóstico de Cajazeiras com tomografia computadorizada. Campeonato Paraibano, com os jogos do Atlético e Souza, é aqui, na sua TV Diário do Sertão. Um bate-papo inteligente e descontraído. Das 18 horas, você tem um encontro marcado com o Interview, sempre com convidados interessantes que têm uma história para contar. Na TV Diário do Sertão, a sua TV online. Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro 0 km na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat. Prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livros dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até 8 vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Master e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. Polêmica, discussões e grandes revelações. Você vê no Frente a Frente com as principais personalidades da Paraíba, às segundas e terças-feiras, a partir das 7 da noite. Apresentação Jackson Queiroga, na TV Diário do Sertão, a sua TV online. Bom, estamos voltando com a segunda parte do nosso Diário Esportivo. Hoje, uma sexta-feira, né, 11 de abril, e agora nós vamos falar da rodada do Campeonato Paraibano, que amanhã será iniciada. Mas antes de falar da rodada deste final de semana, que se inicia amanhã, falar do jogo do Atlético aqui contra o Souza Esporte Clube, né? Aliás, diga-se de passagem, um jogaço. Há muito tempo que eu não tinha tido a oportunidade de ver um jogo tão bom, né? Com tanta qualidade técnica, com tanta qualidade tática, né? Como vi Atlético e Souza aqui no estádio O Perpetão, né? Fantástico o jogo, muito bom o jogo. Não é porque o Atlético ganhou, não, de maneira nenhuma. É porque o jogo foi muito bonito, o jogo foi muito interessante de se ver. Observamos que, e eu não trabalhei, porque eu estava viajando, cheguei quase que na hora do jogo, né? Havia dito a Arnaldo, olha Arnaldo, chama aí Joselito para trabalhar, porque eu não sei que hora eu chego, mas cheguei a tempo de ir para a cadeira e assistir o jogo Atlético e Souza. E lá
sentadozinho, bem olhado, tranquilo, sem aquela tensão de você estar no microfone, né? Tensão do ponto de vista de fazer a observação mais forte, né? E você, relaxado como eu estava, eu vi um jogo fenomenal. Como eu disse aqui no início desse nosso papo. Um jogo sensacional. Olha, volto a dizer, faz muito tempo que eu tenho tido a alegria de ver um jogo tão bom como eu vi Atlético e Souza aqui. E o jogo teve alguns aspectos interessantes. Primeiro, por quê? Porque o Souza, ele tem uma qualidade, ele é um time muito bem organizado, ele é um time muito bem planejado, né? Muito bem trabalhado. É um time que vem formado desde o início do Campeonato Paraibano e ele tem já uma consistência tática dentro das 4 linhas, né? Ele é um time muito bem, muito entrosado. O jogador pega, o outro já sabe o que ele vai fazer e assim se desenrola o jogo do Souza. 2 laterais excepcionais, né? Meio campo muito bom, excelente, né? E é um time que eu diria perfeito dentro do Campeonato Paraibano, né? Se bem que essa palavra perfeição ela deve ser mais bem cadenciada. Não, mas eu quero dizer para você de que é um baita do time, o time do Souza Esporte Clube. É um baita do time. E o Souza, ele saiu mais para o jogo do que o Atlético. O Atlético veio num sistema com 3 zagueiros, né? Com 3 zagueiros, para liberar os dois laterais, né? Os 2 alas, como hoje se fala, bem postado no setor de meia cancha, com Cleverson, com Dinho, né? Que fez uma partida fenomenal esse rapaz, né? E Cleitinho lá, tal. E o Atlético suportou esses minutos iniciais e começou, no grito da torcida, no apoio do torcedor, começou a gostar do jogo, como a gente diz na gíria do futebol. Muito boa mesmo, né? A estreia do zagueiro Matheus, né? Na zaga, ele deu consistência, jogador que sabe sair jogando, jogador que quando é para dar um bico, ele dá um bico, quando é para dar um toque, ele dá um toque, quando é para sair jogando, ele sai jogando, bonito, quando é para sair jogando feio, ele dá um bico lá para frente, né? Como a gente diz na gíria do futebol, para onde o nariz apontar. E esse jogador, ele foi fundamental na vitória do Atlético. O certo é que o Atlético fez 1-0. Eu tava com o meu filho lá, Marcel, assistindo o jogo lá, e o Souza empurrando o Atlético para a defesa, bola vai, bola vem, escanteio aqui, escanteio lá, e eu tinha dito a Marcel, disse, olha, a primeira bola que o Atlético for lá na frente, o Atlético vai fazer o gol, né? Aí justamente aconteceu, bola lá na linha de fundo, cruzamento, Júnior Mineiro oportunista, né? Ele sai na frente do zagueiro e toca e faz o primeiro gol da equipe do Atlético, né? Aí, Marcel, mas pai, como é que o senhor... Eu digo, olha, é porque o time tá lá, só em cima, se desguarnece, perde o foco defensivo, né? É só ataque, só buscando, e de repente você perde esse foco defensivo e aí quando o time vai lá, acaba fazendo o gol e o time levando o gol. E foi justamente isso que aconteceu. O Atlético fez 1-0, né? Fez esse gol, aí o primeiro tempo terminou 1-0. No segundo tempo, um escanteio, o Matheus subiu mais do que todo mundo da zaga do Souza, porque a zaga do Souza é alta, Rogério é um exímio cabeceador, mas ninguém subiu com o Matheus, ele subiu sozinho e testou, 2-0. Aí o Souza foi para cima, não tinha outra alternativa, um gol de pênalti, para mim, estou dizendo isso, disse isso em todos os cantos, para mim, duvidoso, né? Bom, tem árbitro que dá, mas tem árbitro que não dá, né? Tem árbitro que dá, mas tem árbitro que não dá. Como o Éder Caxias ele estava doido para dar um pênalti, ele estava doido para fazer um gol, né? Ele estava doido para que o Souza fizesse um gol. A verdade é essa. Uma arbitragem muito enrolada,
me deixou lá em cima observar de que ele estava o tempo todo jogando, empurrando o Atlético lá para a defesa. Porque as faltas, meu amigo, lamentável. Mas vou deixar a arbitragem para lá. Bom, e aí o Souza fez o gol de pênalti, 2-1, e começou aquele sufoco. Foi para cima. Por quê? Porque tem qualidade. Olha, o Souza é um timaço. Estou dizendo isso aqui, digo em todo canto. Não é questão de... É questão de justiça, de ser ético como eu sou. Não é? Se acontecer eu digo, se não acontecer eu não digo. Não é? Eu falo, eu gosto de dizer isso sempre. Eu gosto de relatar o que eu vejo. Às vezes dói, às vezes não dói, às vezes fere, às vezes não fere. Não procuro ferir ninguém, do ponto de vista de entendimento das pessoas. Entendam assim, né? Bom, mas o fato é que o Souza foi para cima e tomou o terceiro gol. Tomou o terceiro gol, aliás, um golaço do Theo. Um golaço do Theo. O Reginaldo, inteligentemente, prendeu as duas alas, né, os dois alas do time do Souza Esporte Clube. E no final, faltando aí 10 minutos, 12 minutos para o jogo terminar, ele fez a entrada do Renatinho, eu acho que até menos do que isso. E Renatinho lá descobriu uma bola lá pelo setor direito e encontrou o Theo bem colocado na entrada da área. Essa bola veio para o Theo deu uma puxada, foi lá e caçapou, fez 3-1 para o Atlético. O Atlético devolveu os 3-1 que havia tomado aqui da equipe do Souza Esporte Clube. E o próprio Aldione, em entrevista, no começo da partida, lá a Edmundo Amaro, ele dizia assim, olha, é outro jogo, aquele jogo que nós vencemos aqui de 3-1, o Atlético não queria jogar, o Atlético estava fora de tudo, né? O Atlético não era mais rebaixado, também não era mais classificado, então o Atlético, na concepção dele, o Atlético não entraria em campo, e foi o que aconteceu, o Atlético não entrou em campo naquele dia, né? E tomou fácil 3-1 da equipe do Souza Esporte Clube. Então ele dizia isso, né? E foi realmente o que aconteceu. Era um jogo de 6 pontos, o Atlético foi lá. Bom, então uma vitória belíssima. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque dá moral ao grupo, dá moral a Reginaldo, a todo o grupo, né? Tem o dedo de Reginaldo, sim senhor, em tudo isso aí. Por que é que tem o dedo de Reginaldo? Porque ele organizou a equipe. Você vai dizer, mas chegou algumas peças. Sim, chegou, mas não adianta chegar peças se você não tem um treinador que conheça como trabalhar com essas peças. Né? Não adianta ter treinador e ter peças e não ter treinador para mexer com a equipe, para organizar a equipe taticamente. E o Atlético hoje está muito bem organizado. O Atlético hoje ainda é um time em formação. Porque tem 2 jogadores que chegaram, foram regularizados, mas não jogaram ainda. Não é? Então é um time que está se formando ainda para o campeonato que está terminando. Por quê? Porque nós erramos lá atrás. Nós trouxemos um bando de jogadores, pseudo-jogadores, e foram uma decepção. Até jogador de nome. Não é? Até jogadores de grande nome, que era um grande sonho do Atlético. Tem alguns jogadores aqui que vieram, mas que não renderam aquilo que esperava do futebol. Tem dessas coisas, né? O futebol se explica por essas coisas. Às vezes você está aqui, não joga nada, aí você vai para outro time e explode. Aí você é o craque, você é o cara, né? Você é o top. O futebol tem dessas coisas. E o Atlético está ainda em formação. O Reginaldo ainda está montando o Atlético. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Bom, mas aí o Atlético com essa vitória foi lá para a cabeça, foi lá para o primeiro lugar. Perdeu agora no meio de semana, porque o Atlético jogaria contra o 13 lá em Campina Grande. Como o 13 jogou pela Copa do Brasil contra a Tombense, né? Ou o Tombense, ou a Tombense, como queiram. O que aconteceu? O time do Atlético, ele perdeu essa oportunidade. O Souza ganhou da equipe do CSP pelo placar de 1-0 e o que aconteceu? O Souza é agora líder com 13 pontos, o Atlético tem 12. O Botafogo ganhou ontem da equipe dos campinenses, nos passou, né, pelo saldo de gols. Agora o Atlético, mesmo empatado com 12 pontos com o Botafogo, mas o Atlético é o terceiro, né? É o terceiro.
Então a coisa está bem legal, bem trabalhada e vamos lá. Bom, são 19 horas mais 42 minutos. Nós vamos dar um troco, nós vamos faturar e em seguida a gente volta aqui. Reginaldo está chegando, né? Reginaldo chegou agora, dá para a gente bater um papo, né? Já aqui nesses 15 minutos finais do nosso programa. Vamos faturar, dar um troco e em seguida Reginaldo vem para cá para conversar comigo sobre o nosso Trovão Azul do Sertão. Campeonato Paraibano é aqui, na TV Diário do Sertão. Oferecimento, Perfil, Produções e Locações, Organização Tico Mildezas, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Hospital Santa Terezinha, telefone 3522-1777. Transportes Marajó, fazendo acontecer. Plus, agência de publicidade. E Sedic, Centro de Diagnóstico de Cajazeiras com tomografia computadorizada. Campeonato Paraibano, com os jogos do Atlético e Souza, é aqui, na sua TV Diário do Sertão. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha, a sua referência em exames de tomografia. Iver, a sua concessionária Volkswagen de Cajazeiras e região acelera com uma grande promoção de peças e serviços. Na troca de óleo, a mão de obra é totalmente grátis. Na compra de peças acima de R$100, você ganha um cupom para concorrer no 31 de março ao sorteio de um som automotivo com kit de alto-falantes e mais um alarme de segurança. Iver, toda a linha Volkswagen com 3 anos de garantia. BR-230 em frente ao Clube Campestre. Telefone 3531-7300. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você... Um bate-papo inteligente e descontraído. Das 18 horas, você tem um encontro marcado com o Interview. Sempre com convidados interessantes que têm uma história para contar. Na TV Diário do Sertão, a sua TV online. Aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro 0 km na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat. Prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Polêmica, discussões e grandes revelações. Você vê no Frente a Frente com as principais personalidades da Paraíba, às segundas e terças-feiras, a partir das 7 da noite. Apresentação Jackson Queiroga, na TV Diário do Sertão, a sua TV online. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livros dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até 8 vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Master e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. De segunda a sexta, você acompanha os fatos mais importantes do dia no Sertão Alerta.
Notícias policiais, informações políticas e matérias que mexem com seu cotidiano. Você vê no Sertão Alerta com Ângelo Lima. A partir das 5 da tarde na TV Diário do Sertão. A sua TV online. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Quase R$3.000, mas aí é bom que só. Bom, são 19 horas mais 47 minutos. Nós estamos aqui com o Reginaldo, já deu para entender. Eu quero chamar aí o VT. Quero chamar aí Peterson com o VT cheia de charme. Vamos lá? Atenção, Cajazeiras, atenção você que está nos assistindo em toda a região. Roupas masculinas aqui na Cheia de Charme. Olha essa camisa aqui, gola polo, beleza. Conta essas camisas gola polo aqui. Vem pra cá, Pablo, também aqui. Mostra essas gola polo. Tem todas as cores aqui, várias variedades. Todas as cores. Ela era de 110, tá custando R$75. 110, 75, baixou o preço? Baixou o preço. Baixo. Nas cores cinza, azul e verde. E muitas outras cores. Tem. Aqui, olha, mostra aqui, ó. Olha a variedade de blusas, né? Blusas não, né? São camisetas. Ou camisas, como pode dizer, camisas para você, homem. Tem camisa, olha, tem camisa aqui. É um sortimento só. Qual é o preço? Tá de R$75. 75 só. Apenas 75 essa blusa aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Perfeita. Tem mais, gente. Olha, tem mais aqui, olha. Olha essa outra aqui. Top de linha, né, gente? Não é bonito? A Cheia de Charme fica aqui na rua Padre Manuel Mariano, em Cajazeiras. A Cheia de Charme, vou repetir, na rua Padre Manuel Mariano, na rua aqui do Armazém Paraíba, não é isso? É isso mesmo. Audio Jungle. Bom, são 19 horas mais 48 minutos. Vou correr aqui porque o tempo voa. Reginaldo, boa noite. Boa noite, companheiro. Boa noite, ouvintes. Telespectadores, né? Telespectadores. Modernidade, então, boa noite. Estamos aqui sempre à disposição. A sua volta ao Atlético. Você chegou e o que é que você encontrou nesse Atlético aí? Todo mundo está dizendo, olha, o Atlético já tem a cara de Reginaldo. Que ambiente você encontrou? O time vinha aí de uma campanha no primeiro turno melancólica, mas no segundo turno engrenou aí nos primeiros jogos com o Washington Lobo, né? Você chegou e deu continuidade. O que você encontrou no Atlético agora? Olha, o clube do Atlético, ele estava um pouco perturbado. Jogadores, vários grupinhos de jogadores, questão de salários atrasados, o time não vinha bem assim, o próprio grupo tinha uns problemas dentro do grupo. E como você falou, graças a Deus eu tenho uma identidade muito forte com Cajazeiras, uma identidade muito forte com o Atlético de Cajazeiras. Então, chegamos dentro de um momento difícil, mas conseguimos colocar tudo em ordem. Juntamos o grupo, todo mundo hoje, você vê um grupão, todo mundo rindo, todo mundo brincando. Os salários em dia, se venceu agora dia 10, foi ontem, então tem até 5 dias úteis para pagar. Então o Ronaldo RM Motos. Um cara que vestiu a camisa realmente, assumiu a responsabilidade junto com o nosso presidente Júnior Quirino. E graças a Deus, quando se consegue um bom resultado, tudo são flores, né? Então exatamente a nossa chegada aqui, conseguimos trabalhar bastante a parte técnica, principalmente a questão do posicionamento da nossa equipe. Conseguimos conquistar cada jogador, né, através de uma conversa, através do incentivo. Buscamos unir o grupo e puxar o grupo para a gente. Então hoje, graças a Deus, está bom de se trabalhar pelo ambiente bom, pelos resultados que vieram, e a gente espera que mais vitórias venham para que a gente possa estar cada vez mais unido. A qualidade do grupo tá dentro daquele que você
quer, eu vi falar, olha, eu estou precisando de um volante que saia. Como é que está essa história? Olha, o grupo é muito bom. Se a gente disser que não está prestando algumas peças, eu estou mentindo. Eu pedi mais 3 peças, mas a gente só foi atendido dessas 4 que chegaram. O Atlético ele vinha numa situação meio ruim, né? Então a gente teria que trazer jogadores de peso para que pudesse vestir a camisa do Atlético e fazer um Atlético forte, como o Atlético sempre foi. E não adiantava eu vir para cá, para a cidade de Cajazeira, para não pensar em brigar por título. Foi assim nas 2 vezes que eu passei, ganhamos o segundo turno. Então dessa minha vinda agora foi da mesma forma. Então pedi mais um volante que saísse mais com a bola, pedi mais 2 laterais, né? Até porque o Cleito também joga de meia, então eu queria um lateral esquerdo e mais um direito que fosse lateral realmente nato, mas infelizmente as condições do clube não pôde nos oferecer isso aí. Então tem que trabalhar com o que tem aí, graças a Deus estou satisfeito. Os jogadores têm aí, posso dizer assim, assimilaram o que eu pedi. Então o grupo hoje é um grupo forte, um grupo que está querendo, que isso é primordial no futebol, quando você quer, traçamos uma meta, quer chegar até o final no G2, para que a gente possa entrar no G4, e quem sabe aí brigar por título. Então todo mundo hoje está com esse mesmo objetivo. E isso é muito importante. Jogo amanhã contra o Souza. Jogo super difícil, né? Jogar contra o Souza, dentro da casa do Souza, a torcida do Souza joga com o Souza. O Souza praticamente é imbatível. O Souza vinha quase um ano sem perder. Perdeu apenas para o Atlético, já voltou a ganhar novamente contra o CSP. Então o time vem motivado pela vitória, vem motivado por jogar em casa, motivado por jogar lá dessa torcida e principalmente ele vem ferido, né? Vem ferido por ter perdido o último clássico aqui na cidade de Cajazeira. Então, favorito é o Souza. Nós vamos com o maior respeito do mundo para a cidade de Souza, mas sem ter meu adversário, brigando os 90 minutos pela vitória. Os salários estão em dias. Graças a Deus. A motivação está lá em cima. Isso também. Qual é a conversa para o jogo lá em Souza? O que é que norteia esse papo nesse momento? É o segundo tempo, eu sempre digo, é o segundo tempo do clássico. Foi o primeiro aqui e o segundo lá em Souza. Então um jogo de 6 pontos. É a liderança que está em jogo. Então futebol não tem vaga para perdedor. Futebol tem vaga só para vencedor. Então eu digo para os jogadores, nós temos que trabalhar sempre para vencer. Quem trabalha para vencer, ele vence ou empata. Dificilmente perde. É um resultado que existe no meio de quem joga. Mas quem trabalha para empatar, empata ou perde, dificilmente ganha. Então eu coloquei na cabeça dos nossos jogadores, nós temos que trabalhar sempre para vencer. Sempre com respeito ao adversário, sempre com humildade, sempre com os pés no chão, mas com muita honestidade e determinação. Traçando metas, traçando objetivo. Como eu tenho um objetivo de chegar numa equipe grande, isso aqui é uma vitrine, o Campeonato Paraibano é uma vitrine. Então aqueles jogadores que vieram, que estão aí, pensam da mesma forma do que o treinador. Nós estamos aqui de passagem e mais tarde nós possamos estar no time grande, como Mauro Fernandes também teve. Como vários outros jogadores passaram por aqui que hoje brilham em equipe grandes. Então eu sempre tenho passado isso para jogadores, que é importante você sair daqui para que você possa se empregar bem no segundo turno, é importante você vencer, é importante você conquistar título. E é isso que nós temos passado para eles, e eles têm escutado isso com muita tranquilidade, e a gente vê dentro de campo a entrega, a determinação. Reginaldo, a tabela, ela na parte final do campeonato desse segundo turno, ela vai ser muito cruel com o Atlético. O Atlético vai ter praticamente 3 jogos finais aí, quase que todos eles fora de casa. E aí? Tem que fazer os pontos em casa. Temos que fazer o nosso dever de casa. Nós temos que fazer uma coisa diferente do que foi feito no primeiro turno, que foi vencer os jogos fora de casa. Quem quer ser campeão não pode só vencer em casa, tem que fazer também resultado fora. Então nós temos passado isso aí também, é importante. Temos passado bastante. Eu tenho sido jogo aberto com os jogadores, tenho trabalhado essa parte psicológica deles, que é importante. O treinador que trabalha em time intermediário e time pequeno, ele tem que ser psicólogo, diretor, treinador, ele às vezes tem que ser tudo. Então às vezes eu me abstenho de muitas coisas e foco mais no campo, mas não deixo de trabalhar essa parte psicológica do jogador, que é muito importante. Essa parte da motivação, ela supera muita coisa. Então é bom quando você tem deficiência em determinadas coisas, mas que você eleva a autoestima do jogador. Como é que está a parte física do atleta? Está boa? Tá correndo como você quer, marcando, você gosta? Sempre as suas equipes têm a cara de marcar muito forte. Como é que está isso? Está bem a parte? Está bem, graças a Deus está bem. Agora é a manutenção. Até vim sem preparador físico, chamei o nosso amigo Bruno, que já fazia parte, mas tem alguns problemas, tem vários empregos, não poderia deixar a questão do emprego, então o Bruno não ficou com a gente. Então, eu estou apenas com um amigo lá, que é Coração Valente, o pessoal chama, que é aluno de Educação Física,
um cara que tem uma força de vontade enorme. Então, como eu já fui preparador físico anteriormente, comecei no futebol com preparador físico, e trabalhei sempre com bons preparadores físicos, o que trabalha comigo hoje, que é um dos que trabalha comigo, é o Alexandre Duarte, que está no Botafogo. O outro que trabalha comigo é o Vitor Albuquerque, que está no CSE em Alagoas. E o outro, que é o Igor Tenório, esse está terminando uma pós-graduação e não pôde vir. Então, para trazer mais um, porque eu não conheça, para que possa tumultuar o ambiente. Então, melhor permanecer da forma que está. Como é manutenção, a gente tem um pouco de experiência. Hoje, a questão do condicionamento físico, você trabalha com bola. E a gente tem trabalhado, então, encontrei o time bem fisicamente. Agora é melhorar cada vez mais e fazer essa manutenção. Aliás, hoje você inovou, né? Fez o treino pela tarde, ou pela manhã. Fiz o treino pela manhã, agora à tarde eu fiz um recreativo, eu dei um descanso maior, fizemos um core agora à tarde, alongamos bastante e no final nós fizemos aquele rachão com todo mundo participando, comissão técnica, para que pudesse ter um pouco de descontração. Então é importante um bom descanso. Amanhã nós temos aí uma pedreira pela frente, então o nosso grupo hoje está consciente que nós não vamos enfrentar qualquer clube, vamos enfrentar um time bem qualificado que é o Souza e a nossa esperança é que a gente amanhã à noite possamos fazer um grande jogo, quem vá a campo presenciar uma grande partida de futebol e a gente na esperança de voltar à nossa liderança. Já na quarta tem outra pedreira, né? O 13 aqui, né? Outro time difícil, um time que tem um grande investimento, é um grande time da Paraíba, mas nós não temos que ter medo, nós temos que bola para frente, trabalhar bastante, melhorar, como você falou, trabalhar a marcação, que é fundamental, trabalhar o passe, que é fundamental, finalização, trabalhando bastante. E quando você tem um bom fundamento, quando você tem uma boa marcação, você tem um bom passe, não tem mistério. Sempre vai acontecer resultados positivos, sempre vai acontecer vitórias. O que eu achei bom aqui, o que eu vi, eu estava falando aqui antes de você chegar, né? Comentando o jogo contra o Souza, eu vi o time muito consciente no toque de bola, sabendo virar. Eu disse, olha, ali já tem a cara de Reginaldo. É verdade, eu tenho sempre procurado, eu trabalho muito posicionamento. Eu sempre digo para o jogador que posicionamento ganha jogo. Se você está bem posicionado na zaga, você dificilmente vai tomar um cartão amarelo. Dificilmente você vai ser surpreendido. Se você está marcando o adversário curtinho ali, a distância de um braço, como eu sempre falo, você jamais vai fazer uma falta bruta para estar tomando cartão. O meio campo, você não pode atacar todo mundo, tem que ter a cobertura de quem sai para jogar. Então, graças a Deus, eles estão assimilando a cada dia. Assimilou no jogo contra o CSP, foi rápido, mas chamamos para uma conversa, não trabalhei coletivo, trabalhei apenas posicionamento. A semana passada trabalhei praticamente tudo, essa semana também. Então, cada jogador já sabe onde seu lugar vai, já sabe as jogadas ensaiadas, já sabe, pode até pecar porque faz pouco tempo. Mas, graças a Deus, nesses últimos 2 jogos, todos eles tentaram fazer da melhor forma possível. Eu sei que tem 2 ou 3 ainda que precisam melhorar. Mas saindo ali 50%, 40% eu já estou satisfeito. Uma última pergunta. Que recado você passaria para o Atlético, para os dirigentes do Atlético, com relação à estrutura do time, com relação a essa melhoria de salários, de trabalhar a base? Você é um dos grandes vencedores do Atlético, né? Você conseguiu aqui grandes vitórias. E você conhece como ninguém a história do Atlético. Que mensagem você deixaria ao atleticano para melhorar a estrutura do nosso Atlético? É uma coisa que a gente vem batendo há muito tempo e que não melhora. Olha, o Atlético ele tem que ter uma continuidade. As pessoas que estão de conta do Atlético, ele não pode pensar em política. Ele tem que pensar no Atlético que vai administrar uma empresa. Né? Atlético é empresa. Eu vou citar uma coisa aqui que às vezes as pessoas não gostam muito. Um dos maiores administradores do futebol da Paraíba chama-se Aldeone Abrantes. Trabalhei com ele, não é fácil trabalhar com o Aldeone, mas é um cara que está sempre à frente do Souza, tem feito várias barbaridades assim para que o Souza, para defender o Souza. Outro cara que tem feito bastante, que se afastou do futebol e o futebol se acabou, foi o José Ivan, do Nacional de Patos. Então esses caras assim são pessoas que realmente amam a equipe, trabalham e defendem. Então, em Cajazeiras também, já está na hora também de aparecer uma pessoa desse tipo, irmão. Que ame realmente o Atlético, como se ama a sua casa, como se ama a sua empresa, como se ama seus filhos, e possa cuidar dela como ele faz, como o Aldeone faz, como o Zé Ivan fazia do Nacional. Tratar com profissionalismo. Saber que futebol é sério, futebol é profissional, não amador. Então a gente vê muitas amadorismos dentro do futebol. E o futebol profissional sofre muito com isso. As equipes pequenas, às vezes ela pode ser pequena, não vou dizer na sua história, o Atlético tem uma história grande, mas na sua estrutura. Né? Não tem um campo para trabalhar, um campo próprio para trabalhar,
você tem mais de 70 anos, não é isso? 66 anos 66 anos, já perdeu o Higino, era para ter um centro de treinamento. Quantos prefeitos já se passaram aí que poderia ter conquistado um terreno, ou então a mesmo resgate do Higino novamente? Quantos presidentes não passou que não fez essa manutenção? Então precisa-se fazer um centro de treinamento, por, da pior das hipóteses, tratar o clube como profissionalismo. O Atlético é muito grande, né, rapaz? Muito grande. A história do Atlético ela é muito linda. Eu posso dizer assim, eu faço parte da história do Atlético e é um time que, se você observar, praticamente o sertão todo torce pelo Atlético. Então, apareceu um dia, irmão, uma pessoa que realmente ama o Atlético, trata o Atlético como sua empresa, e sua empresa, que eu digo assim, o Atlético tratar com o profissionalismo. Né? Não querer que seja seu. O Atlético é do povo, o Atlético é de Cajazeiras e toda a região, todo o Alto Sertão. Então eu espero que um dia apareça essa pessoa que possa ser um bom administrador e o Atlético possa dar voos mais altos. Eu só para finalizar essa aí, eu quero dizer para você de que nós estamos, eu dei uma sugestão para que nós formássemos um grupo de abnegados do Atlético, né? Para que a gente pudesse viabilizar um estudo minucioso do Atlético, né? Dentro de uma estrutura básica com relação ao trabalho de base, com relação ao centro de treinamento. Então nós estamos trabalhando nesse projeto de chamar alguns grandes atleticanos, né? Nós temos figuras importantíssimas no Atlético, e eu vou citar aqui Ronaldo M. Motos, né? Um grande atleticano. O que esse senhor tem feito pelo Atlético, né? É porque as pessoas não sabem o dinamismo desse camarada. Mas o que ele tem, o que Ronaldo tem feito, o que Arlan Rodrigues tem feito com o Atlético, né? É uma coisa gigantesca. É porque eles são pessoas que não gostam de aparecer. Eu até digo, rapaz, vocês fazem tanta coisa pelo Atlético e o nome de vocês é tão assim esquecido, às vezes a gente não lembra, não foca, não é? Mas eu quero dizer aqui de que esses dois grandes atleticanos, né, assim, eu tenho um carinho muito, muito grande, e eles querem, eu acho que esse aqui é o grande momento, eles querem inovar o Atlético em 2015. É um pensamento nosso, é um pensamento de Cajazeiras como um todo. Esses dois que você falou realmente são apaixonados pelo Atlético e realmente são abnegados. Uma pessoa que tira 10, 15 mil do seu bolso para que possa dar uma entidade como o Atlético, porque realmente é amante do clube. Então, quem me trouxe para cá foi o Ronaldo. Ronaldo paga uma boa parte dos jogadores são salários pagos pelo Ronaldo da RM, em altos, né? E inclusive o treinador. Então é um cara desse que apenas tira do bolso, é um cara que não ganha. Então tem que ser pessoas assim, como o Arlan também não tem medida de esforço, e tantos outros que a gente sabe que fica por trás, não quer aparecer. Reginaldo, finalizando, agradecer você ter vindo, né? E desejar boa sorte amanhã contra o Dino lá no Marizão. Não é mole? Pois é, obrigado. Só tenho a agradecer a você, grande professor, não só meu, como de toda a região. Uma pessoa que sempre está inovando. Parabenizar pelo grande trabalho que estava fazendo à frente desse canal de TV, né, mesmo pela internet, mas visto por muitas pessoas no mundo inteiro. E convidar o nosso torcedor para que possa comparecer, mesmo na cidade de Souza, dentro da paz. Né, vá lá, vamos torcer na paz, torcer pelo nosso time, porque o nosso time ainda vai dar muita alegria ao nosso torcedor. Beleza. Então um abraço a você, torcedor atleticano, a você, torcedor amante de futebol, torcedor do Souza. Amanhã receba bem os cajazeirenses, né, como nós fizemos agora nesse jogo aqui, não houve nenhum problema, né, que a polícia militar lá do Batalhão de Souza possa dar segurança e que nós tenhamos uma grande arbitragem. Esse é o nosso pedido. Então, vamos torcer pela paz, pelo futebol e que ganhe amanhã aquele que merecer a vitória, que merecer ganhar no campo de jogo, no futebol. São 18 horas, são 20 horas mais 5 minutos, final do nosso Diário Esportivo. Um abraço a todos e nós estaremos voltando na próxima sexta-feira, se Deus quiser.